Perfeito. Agora sim. Ok? Tá, já posso ficar sem novamente. Então, como eu dizia, né, o objetivo do nosso curso aqui vai ser entrar mais em contato com os nossos próprios olhos. E, para isso, nós vamos lançar a mão do método criado pelo Meyer Schneider, que eu venho seguindo os trabalhos dele, fiz a formação dele e trabalho com isso há mais de 20 anos. E eu acho importante também vocês escutarem um pouco sobre ele, porque ele é uma figura super interessante. Ele é de 54, portanto, relativamente jovem, e nasceu com uma série de coisas muito, muito sérias. Ele nasceu com cataratas, nasceu com nistagmo. Nistagmo é uma coisa que o seu olho vai assim, esquerda, direita, várias vezes por minuto, assim que fica muito difícil você focar qualquer coisa com os olhos desse jeito. Além disso, um astigmatismo muito pronunciado. Que mais? Microftalmia, que é uma córnea pequena, astigmatismo e glaucoma. Então, um prato cheio. E aí ele foi operado várias vezes quando ele era criança, e com os 7 anos de idade as operações foram horríveis, porque na época a catarata eles não tiravam a lente, eles pegavam, se vocês sabem, o cristalino, que é a lente que nós temos atrás da nossa íris. Eles pegavam essa lente e recortavam as partes que estavam opacas. Então, ficava um tecido cicatricial horroroso e ele tinha, assim, 1% de visão. Então, ele foi declarado legalmente cego e, e ele foi alfabetizado em braille, né, com as bolinhas no papel, mas ele era extremamente teimoso e aos 17 anos, ele conheceu uma pessoa da idade dele mesmo. A história é linda, mas... E tem nesse livro que eu vou pedir para vocês comprarem. Não vou contar ela toda aqui, que senão vai a nossa aula inteira nisso. Mas aí ele começou a fazer os exercícios de visão, e baseados no método Bates, que era um oftalmologista norte-americano, assim, no começo dos 1900 e pedra, que fez essa primeira vez essa pergunta: se os olhos pioram, eles não podem melhorar? Era essa a grande questão, né? Porque você quebra um braço, você põe gesso. Depois de algum tempo, você tira o gesso. Com a visão, não. Começa a aparecer um problema de visão, a gente põe os óculos e não tira nunca mais. Não faz sentido isso. Porque, por que o corpo não poderia curar os próprios olhos, assim como ele cura o osso? E é essa a ideia, que o olho pode melhorar, sim, quando a gente aprende a usar ele direito, né? Enfim, mas aí o Meir, com essa dedicação toda, conseguiu aprender a ter uma visão funcional, e isso ele tinha seus 18 anos e pouco, e aí ele continuou trabalhando a sua visão. E o importante é isso, essa melhora não vem de um dia para o outro, exige uma dedicação constante, né? É uma mudança de paradigma, de forma de utilizar os olhos. E até hoje ele faz exercícios, claro. E hoje ele tem carteira de motorista sem restrições. Então, é uma coisa, assim, bastante impressionante. E é o bonito da trajetória dele é que, assim que ele percebeu essa vitória, ele falou: não, eu preciso compartilhar isso com o mundo. E foi o que ele fez. Ele se dedica muitíssimo, ele faz palestras e cursos no mundo inteiro, ele tem livros publicados no mundo inteiro, em muitas línguas, e aqui no Brasil ele vem também com frequência, e espero que vocês possam vir a conhecê-lo um dia, enfim. Mas isso para dizer que esse é o Meir, né, que criou esse método, e de uma forma muito, assim, também orgânica, digamos, porque ele foi criando à medida que ele foi se trabalhando. Ele estava baseado no William Bates, que foi esse
oftalmologista, que criou o método Bates. Vocês procurando um pouco vão achar, de melhora natural da visão. Mas ele acrescentou um trabalho mais intenso com o corpo. E aí ele tem esses pilares do método, que são fundamentais, né? Entre eles tem a consciência sinestésica, que é justamente essa consciência do movimento. E além, vários outros, mas aí ele visa melhorar todos os sistemas, não só o visual, mas também o neurológico, o esquelético, o muscular, né, o digestório. Todos os sistemas precisam funcionar bem para que a visão funcione bem também. E ele tem um trabalho muito lindo em áreas de corpo também, não só da visão, né? Mas a visão é fascinante porque ela é muito forte no comportamento do corpo como um todo. Porque se você tem seus olhos relaxados, você também consegue relaxar seu corpo com mais facilidade. E tem um canal de duas vias ali, né? A inversa também é verdade. Relaxando o seu corpo, você consegue relaxar melhor seus olhos. E relaxando os olhos, você relaxa melhor o seu corpo. Então, esses 10 exercícios básicos que ele criou para melhora natural da visão é o que vai ser o nosso foco nesse curso, mas também adentrando um pouco por anatomia, por problemas, por questões assim de funcionamento da visão, e também vamos entrar um pouco no corpo em si. E por isso eu acho tão bacana esse trabalho junto com o Marcos, porque você já vem trabalhando essa consciência maior e essa, sabe, essa atitude, né, de compreender melhor seu corpo e estar atento a ele. Isso para nós é fundamental também, né? Então, começando aí, eu queria mostrar para vocês, bom, hoje eu falei que não precisava de nenhum material, tá? Mas na próxima aula eu gostaria que vocês comprassem todo o material que eu indiquei, está ali no grupo, né? Você pode ver quais são as coisas necessárias, está tudo listado, onde comprar, inclusive, né? Eu recomendei o Mercado Livre, porque eles trazem tudo no dia seguinte. Agora, o livro tem também na Amazon, estava, não sei se ainda está, com um bom desconto, dá uma diferença de uns R$15, mas demora mais que uma semana para chegar. Aí vocês escolhem. É que eu gostaria que viesse logo, porque o livro traz no final várias tabelas que eu uso tanto durante a aula quanto vocês ficariam usando elas também para exercícios. Ok? E, bom, então, aí que está. A minha esperança de conseguir com vocês, assim, uma atitude, uma compreensão de que os olhos podem melhorar sempre e que depende isso do seu trabalho. Que a gente tem essa capacidade de autocura no corpo inteiro, inclusive da visão. Mas muitas vezes são os nossos padrões que atrapalham isso, que impedem essa autocura. E esses padrões, é a coisa mais difícil a gente se dar conta dos próprios padrões. E principalmente com algum padrão que já vem há muitos e muitos anos, né? Uma pessoa que é míope desde os 8 anos de idade, digamos, hoje tem 50, olha quanto tempo ela ficou com esse padrão que não é legal para os olhos. Mas é possível modificá-lo. E é isso que é bacana entender. Vocês vão ver, à medida que a gente trabalha, que às vezes numa sessão, quando você faz vários exercícios, você ganha várias linhas naquela tabela do Snellen. Aqui, está aparecendo aqui? Não. Dá para ver? Está ali na parede. Enfim, sabe aquelas tabelas de letras que o oftalmologista usa, né? Então, às vezes em uma sessão de exercícios,
você consegue ler 2 linhas a mais. E então, você fala, uau, quer dizer, é possível? Sim, mas você tem que continuar fazendo esse tipo de trabalho para que se torne permanente essa modificação. Tá? Então, aí que tá. É esse a coisa bacana que acontece com algumas pessoas, elas conseguem meio que incorporar os princípios e aplicar no seu dia a dia. Né? Por exemplo, um deles, eu estou olhando para vocês na tela, mas eu estou, ao mesmo tempo, prestando atenção em toda a visão, toda a periferia. Eu percebo aqui tem um relógio, uma caneta, um copo d'água, atrás tem quadros. Então, isso é um hábito fundamental de você incluir a sua visão periférica. E, por exemplo, esse você pode fazer o tempo todo. Vai depender da sua decisão e de você estar suficientemente desperto, digamos assim, e a fim de melhorar, para fazer isso, né? Mesmo trabalhando no computador, ok? Então, só para fazer uma coisa assim também prática, eu vou pôr aqui uma imagem do olho. Ele resolveu ser lento. Aqui. Então, vocês conseguem ver? Aqui como está o olho. Só para vocês irem se familiarizando com essas estruturas, né? Então, vocês percebem aqui na frente, todos estão vendo? Sim, né? Você tem aqui você tem uma íris, a parte colorida do olho, está cortado na metade esse olho, ok? Assim, longitudinalmente, né? Então, aqui tem uma curvinha que indica a sua pupila. Atrás você tem o cristalino. Esse foi o que o Meir... Quando você tem catarata, é essa lente que fica leitosa. E o Meir nasceu com ela assim. E nós podemos, com o tempo, principalmente se a gente não faz exercícios, a gente pode desenvolver catarata, que é, então, isso aqui vai ficando leitoso, ok? Aí, você tem o músculo ciliar, que segura essa lente, e é ela que comanda os movimentos, fazendo ele ficar plano ou gordinho, dependendo se você está focando longe ou perto. Depois tem essa câmara, que é onde você tem o vítreo, que é uma gelatinazinha que dá a estrutura para o olho, mantém ela no lugar. Mantém o olho todo no lugar, a esclera, todas as coisas em volta aqui. Tá? Aqui você tem a mácula, que é uma porção piquitica no olho. Ela tem assim o tamanho de, digamos, metade da sua unha, do seu dedo mindinho, mas ela que é responsável por toda a sua visão, assim, mais específica, né? mais detalhada. Então, você vai ler, você está usando a mácula. Você vai olhar para o rosto de alguém, identificar como é essa pessoa, você está usando a mácula, ok? E essa que muitas vezes dá problemas mais tarde, se ela tem uma degeneração, porque ela tem cerca de 6 milhões de cones, que são os que veem as cores e as coisas detalhadas, né? E ao passo que na retina toda, aqui todo o fundo da retina, você tem uns 170 milhões de bastonetes. Então, 6 milhões de cônios na mácula, 170 milhões na retina. Ok? Então, seria a população do México versus a população da Dinamarca. Eu sou da Dinamarca. Sempre puxando a sardinha para o meu lado. Enfim, mas... então, e aqui você tem o nervo óptico saindo. O nervo óptico é como se cada celulinha da retina, cada cone e cada bastonete, os fiozinhos saem dela e vão formar o nervo óptico.
Só que na mácula, cada célula tem um neurônio. E por isso que você consegue ver tão nitidamente. E já na retina, não é assim. Você junta vários bastonetes. Eles dividem um mesmo neurônio. Tanto que você, assim, na sua visão, como é que chama? Periférica, aqui assim, você não consegue ler, né? Você vê que aqui tem a mão, mas se você puser um texto aqui, olhando para frente, você não lê. Você percebe que tem algo, né? Mas, por outro lado, essa visão periférica, ela compartilha o esforço visual com aquela mácula, aquele ponto piquititico. Então, é muito importante ela estar presente, toda a sua visão periférica. Esse é um dos bons hábitos visuais, né? Só uma outra curiosidadezinha. Ah, bom, deixa eu te mostrar aqui mais uma coisinha. Aqui você vê também que você tem... opa, tem alguém para entrar? Não. Você vê que tem aqui o olho, você pode ver esses músculos, né? Que são os músculos extrínsecos. E eles são os responsáveis por mover os olhos. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Fazer um círculo. Esses também precisam estar ativos, exercitados, porque se estiverem desiguais, eles podem ser causa de astigmatismo. Eles podem repuxar aqui a sua córnea, que fica essa camadinha transparente que cobre a íris, né? Você olhando assim de lado, você vê a córnea, uma coisa transparente, como se fosse o vidro do relógio. Então, se esses músculos que puxam de uma forma muito irregular, você pode visualizar assim, toscamente, essa sua córnea virando um tanque de lavar roupa, daqueles antigos, né? Tudo meio ondulado. Esse é o astigmatismo, onde aí você vê tudo meio deformado, não cai a sua imagem onde deveria, que é na mácula, tá? Mas depois a gente vai voltar a isso. Mas, enfim, vocês estão vendo que tem vários músculos aqui, né? O músculo que faz o seu cristalino ficar plano ou gordinho, depende se você está olhando perto ou longe. O músculo que vai abrir ou fechar a sua pupila para receber mais ou menos luz. Os músculos das pálpebras, os músculos extrínsecos que fazem o olho olhar para todos os lados, né? Então, todos esses têm que estar ativos, funcionando bem. Você tem as glândulas também lacrimais, que às vezes você mal pisca, por exemplo, você não tem lágrima, tem olho seco, assim por diante. Então, agora, meu objetivo com isso é mostrar para vocês meio que começarem a falar: muito prazer, eu sou Mariane, você é meu olho, estou gostando de conhecer você. Eu vou tentar te sentir mais, nós vamos fazer já um exercício para isso. Só deixa eu mostrar isso aqui, que isso aqui eu achei tão bonito, essa imagem. Alguém consegue adivinhar o que é? Se você já sabe, não vale. Quero que você olhe, você pode falar, ou pensa, na verdade está fechado o som, né? Então, É de dentro para fora? isso aí. Quem está falando aqui é a Cecília? Ilana. A Ilana. Exatamente, Ilana. Essa foto foi tirada por um fotógrafo sueco e ele faz isso, ele pega câmeras minúsculas e põe dentro do corpo. Então, isso é tirado de dentro do olho para fora. Isso que você vê aqui atrás, através do buraco, é o céu. E esse buraco é a pupila. E aqui, olha que bacana, você consegue ver o cristalino, que é uma lente que fica atrás, né, da parte colorida do olho. E é essa que tem essa propriedade de ficar plana, plana, plana. Quando você está olhando lá longe, ela está plana. E quando você olha bem pertinho, ela fica gorduchinha. Então,
São esses milagres dos olhos que eu acho fascinante, né? Eu acho super bonito. E aqui vocês veem o músculo ciliar em volta, porque é ele que vai puxar, né? Ou apertar ou puxar o cristalino. Tá bom? É só para vocês verem. Então, tá. Então, agora deixa eu ver isso aqui. Então, agora vamos fazer um pouco de trabalho para primeiro sentir os olhos, né? Então, uma boa forma de fazer isso é o palming. Não sei se vocês chegaram a experimentar nas demonstrações que eu fiz, mas então tirem os óculos, por favor. E aí, por favor, flexionem as mãos, né? E ponham a sua atenção nas palmas das mãos, já sentindo, sabe, ligando o seu sintômetro. Sente essa fricção que você está fazendo nas mãos. E veja se você também está bem sentado, os pés no chão, as costas eretas, sem tensão, tá? Mas então está todo mundo presente, né? Os músculos, cada um fazendo o seu trabalho, sem exagero, e aí sem sobrecarregar ninguém, tá? Então, estão sentindo que a mão vai esquentando, é agradável, né, nesse frio. Então, a gente vai cobrir os olhos, deixa eu mostrar primeiro, assim, fazendo as mãos em concha, a gente vai juntar aqui, tá? Ele se sobrepõe um pouco as mãos, você não põe peso na palma das mãos, você pousa como uma borboleta. Então, os cotovelos podem ficar apoiados na mesa. Para você ter um local de exercício, o ideal seria você pôr umas almofadas para você poder ficar realmente com as costas retas, tá? Mas como nós não temos isso agora, vamos assim. Mas depois vocês procurem providenciar isso, né? Então, agora vocês estão cobrindo os olhos e comecem a sentir o pé no chão. Sintam essa respiração profunda, lenta. Percebam se os seus ombros estão soltos e abaixados. O alto das costas é um lugar onde a gente geralmente acumula muita tensão, que seriam os ombros, né, e o pescoço. Então, é muito importante sentir que você relaxa essa região do corpo. Porque se você tensiona, você dificulta a passagem de sangue para os olhos. E uma das coisas que os olhos mais precisam é do sangue, do oxigênio, né, que vem no sangue. É fundamental que venha. E agora me fale como que tá, pensem vocês, depois vocês comentam, tá? Podem mandar no chat depois. Mas cobrindo os olhos, tá escuro. Para algumas pessoas ficam parecendo como que luzinhas de artifício, assim, estrelinhas. O ideal é que fique bem, 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 bem escuro. Uma negritude total, que isso é sinônimo de relaxamento. Então, ponham a sua atenção nesse globo ocular que vocês viram agora ele, né? E tentem identificar um pouco essas partes. Você tem as pálpebras. Veja se você consegue sentir atrás da pálpebra a superfície do olho. Como está essa superfície? Está agradável ou tem uma ardência? Que olhos cansados ou um pouco secos, eles tendem a dar uma sensação de ardor quando você
Presta atenção. Vá sentindo. Põe a sua atenção no olho em si, né? Para sentir melhor, você pode apertar uma pálpebra na outra, mas um micro aperto. Só assim, muito sutil e solta. Muito sutil e solta. Faça isso umas várias vezes, mas respirando profundamente ainda. Então, aí você usou suas pálpebras, né? Agora, olhe tudo para a direita. Talvez não tudo, mas olhe para a direita. E perceba como a sua cabeça quer ir junto. Mas não deixa. Fala assim, não. É só o olho que vai olhar para a direita. A cabeça está aqui relaxada completamente, o pescoço relaxado. Você olha para a direita e volta para o meio. Pisca mais um pouco desse jeito. Não é bem piscar, é mais apertar e soltar. Aperta e solta. Agora olha para a esquerda. Volta para o meio. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Agora olha para cima. E volta para o meio. E olha para baixo. E volta. Agora só aperta algumas vezes, uma pálpebra sobre a outra. E agora faça um círculo para a direita, né? Você olha para cima. Para a direita. Para baixo. Para a esquerda. Para cima. E faz mais 3 círculos assim, bem lentos, mas procure fazer bem amplos. E repare como a sua cabeça quer ir junto, mas isole o movimento. Deixe o pescoço completamente relaxado, apenas os olhos girando. E agora vai em sentido contrário. Para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima. Faça várias vezes também. Esquerda, baixo, para a direita e para cima. Esquerda, para baixo, direita e para cima. Para no meio e observe como é que foi esse movimento. Algumas pessoas que tão raramente fazem esses movimentos até sentem os músculos meio doloridos, esses extrínsecos, né? Mas é muito importante ter essa flexibilidade de movimento. E o movimento já faz com que o músculo fique cheio de sangue, sabe? Ele fica ativo. Ok? Então, agora, tirem as mãos, não abram os olhos e observem o seu ambiente, só sentindo a luz que entra. E põe um pouquinho a atenção sobre o olho em si. Agora, ainda com o olho fechado, volta o rosto para lugares que tem mais luz e menos luz no seu ambiente. Então, isso já é um, exercício sutil aqui, você se dá conta, né, que às vezes
dessa entrada de luz e a diferença entre a penumbra e a luz. A gente tem o hábito de apenas usar os olhos e nunca prestar atenção neles, mas eles precisam ser cuidados também, receber essa atenção. Então, respirem fundo, com os olhos fechados ainda. E agora eu vou falar para vocês abrirem, mas quando vocês abrirem, fiquem atentos, porque às vezes a luz dói, e seria um tipo fotofobia, né? Você não você sente dor quando recebe muita luz. Então, aí quando a pessoa sente dor, ela contrai o olho inteiro. Então, procurem não fazer isso. Se, por acaso, a luz forte incomodar, em vez de contrair, você simplesmente fecha de novo o olho um pouco. E aí você abre. Até você ficar à vontade com a luz, até ela não te incomodar. Então, abre assim lentamente o olho agora, observa se tudo bem olhar para a luz. Se você tiver uma necessidade de contrair, não contraia. Você simplesmente fecha novamente o olho. Então, o princípio do relaxamento dos olhos é muito, muito importante. Porque sem o relaxamento, nada funciona no olho. Ele só vai piorar gradativamente, né? Então, vão abrindo, permitindo a luz que entre. Agora, olha em volta um pouco, piscando bastante. Isso também é importante. É um hábito a desenvolver o piscar. Porque quando você pisca, uma pálpebra bate na outra, e lá você tem as glândulas de meibômio que produzem lágrimas. Assim, se você deixa o seu olhão aberto, sem piscar, não tem lágrima. E aí começa a arder o olho. E vocês pensam que é brincadeira, mas não é não. Eu tive uma paciente, uma senhora de idade, ela já tinha 80 anos, que se queixava muito de dor nos olhos. Mas ela não piscava. Sabe, observando o jeito dela manter os olhos, dificilmente piscava. Então, vocês podem fazer isso agora. Abra o olho e deixa aberto sem piscar até eu contar até 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam uma sensação? Arde, né? Então, arde e também essa grande razão de olhos secos, né? São as coisas que a gente esquece quando a gente fica muito empolgado, envolvido com uma coisa, a gente esquece de respirar, a gente esquece de piscar e a gente só fica muito tenso, ok? Então, agora olhe em volta, assim, piscando. Veja se deu um frescor na visão, só esse descansinho que você fez sem óculos. Aqueles que usam óculos tiraram óculos, aposto que logo ao tirar a visão devia estar bem ruim, né? Aí depois desse exercício já melhora um pouco, porque é justamente isso, você vai convidando os seus olhos a funcionarem sem uma interface com o mundo, né? Sem esses óculos. Porque os olhos querem ver melhor. Vocês vão entender depois também nas aulas que a lente ela pode deixar o olho, sabe, a lente de correção do óculos, né? Pode deixar o olho sem fazer trabalho nenhum, porque ela faz, né? Então, o míope bota um óculos, de repente ele vê lá longe, mas toda a estrutura do olho está igualzinha. Ele vê lá longe porque a lente permite isso, né? E esse é o perigo, por exemplo, das operações de laser, né? Que você mexe no olho, eles cortam, recortam o olho e embutem uma lente recortando a córnea.
E aí, de repente, você vê longe. Mas só mudou aqui, na córnea. E toda a estrutura do olho lá atrás continua igualzinha. E é aí que está o perigo. Porque aí você pode... Ó, aí é um assunto fascinante. Mas deixa eu seguir nesse do míope, que é bem legal, porque o míope, ele tem... E todas as questões visuais têm uma personalidade também junto. Então, o míope, via de regra, é mais introvertido. Ele não quer o mundo muito perto, ele gosta dessa zona de conforto, então ele cria, ele vê bem pertinho só, né? 1 metro, 2, o resto está tudo meio embaçado. Essa é a zona de conforto dele. Então, se você, de repente, opera e esse mundo todo entra, ele se defende. Ele não quer esse mundo todo tão nítido. O que ele faz? Ele faz o olho ficar mais comprido e faz uma miopia maior ainda. E aí que é o perigo, que pode dar um descolamento da retina. Mas vocês vão aprender isso em detalhes depois. Enfim, então a gente tem que sempre trabalhar o todo, né? Tá? Então aqui vocês fizeram um exercício que é fundamental e eu espero que vocês se apaixonem por ele, que é o palming, empalmar. Foi isso que vocês fizeram. E ele justamente permite um descanso que você não tem. Por quê? Ou você está com o olho aberto, recebendo estímulo, ou mesmo que você esteja dormindo, você sonha. E no seu sonho, o seu olho funciona do mesmo jeito. Então, você não está relaxando. É muito diferente de você sentar, como você sentou agora, por alguns minutos, e conscientemente criar um relaxamento, uma escuridão para os seus olhos, que relaxa muitíssimo. Ok? Então, esse foi o empalmar. Tá. Agora eu queria... Esses são os fundamentais, né? Então, eu vou mostrar um outro também, como funciona, que é o ensolar. Então, nós não vamos sair no sol, mas vocês façam isso. E aí vocês vão fazer assim, olha, eu estou com uma lampadona aqui, eu vou fingir que ela é o sol. Um lustre bem iluminado. Isso, você acendeu a luz aí, beleza. Tá, então você olha para a luz, quer dizer, se você estiver no sol, você vai estar com o olho fechado, ok? Você vai se voltar para a parte luminosa, o sol, e aí você vai com os olhos fechados, levar o seu queixo para o ombro direito, e até girar um pouquinho, até os seus 2 olhos estarem na sombra. E aí você vai voltar, olhar o sol de novo, e aí você vai para a esquerda e deixar os 2 olhos na sombra desse lado. Então, você vai ficando fazendo isso. E é interessante você casar esse movimento com a respiração. Então, você pode, por exemplo, inspirar, passa pelo sol, vai até o outro lado, aí você volta expirando. E o tempo todo, você também procura observar se o ombro está relaxado, se seu pescoço está relaxado, se sua coluna está relaxada, enfim. Esse você pode fazer de pé ou mesmo sentado também, mas acho que é legal fazer de pé. Você não vai fazer nos horários mais quentes, você vai fazer de manhã até umas 10 horas e depois à tarde, depois das 4. Ok? Então, pode fazer isso várias vezes, vai fazendo. Vocês conseguiram um lugar mais iluminado aí, né? Então, você olha para a luz forte, vai tudo para a direita. E como não tem muito contraste aqui, você pode, então, só cobrir os olhos com uma mão, quando chega do lado direito, aí volta, vai para o sol, 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 e cobre quando chega aqui para ficar mais escuro. Então, vão fazendo e eu vou explicar para vocês o que tem de tão legal nesse exercício. Esse é chamado ensolar. E aqui você está engajando, pode ir fazendo. Eu estou falando, mas você pode ouvir e fazendo, ok?
Eu aqui estou olhando vocês para ver como vocês estão fazendo. Mas continuem fazendo. Vocês vão para um lado, isso. Daí cobre os olhos para ficar mais escuro. Isso. Aí volta olhando para a luz forte. Isso. Exatamente. Então, esse chama insolar, né? E olha que bacana o que acontece com a sua pupila. Você tem esse buraco que você acabou de ver na foto, que era de dentro para fora, e a pupila tem músculos em volta, né? Tem músculos radiais, que nem os aros de aliás, o raio da bicicleta, né? Você pode imaginar que os radiais, quando eles encolhem, eles vão abrir a pupila. E aí ele tem os circulares, que nem uma bolsa, por exemplo, que você fecha, uma bolsa de cordinha, quando você puxa a corda, fecha a bolsa. Então, a sua pupila também, ela tem esse músculo circular que fecha a pupila. Então, o que acontece? Você está olhando para a luz forte, a pupila vai fechar, porque ela não quer muita luz assim também. Aí você vai para a sombra, por isso que é bom ter bastante escuro desse lado, aí ela vai abrir, né? Luz, fecha. Sombra, abre. Luz, fecha. Sombra, abre. E o que acontece, então, com a sua pupila? Como qualquer outro músculo que você tensiona e relaxa, você vai conseguir que ele relaxe mais, ou seja, vai conseguir que ele dilate mais a sua pupila. E também que contraia mais. Tá? E para você, não sei se você já viram os óculos de furinhos, que esses óculos vão fazendo, enquanto eu estou falando, vão trabalhando. Esses óculos de furinho, eles parece que é óculos escuros, mas ele é todo furadinho. Então você olha através de buraquinhos pequititicos. E aí você percebe, se você usa, que mesmo você sendo míope e tal, de repente você consegue ver coisas longe. E por quê? Porque a luz entra super pontual por aquele buraquinho e ela não é desviada, então. Né? Porque os teus erros de refração, miopia, hipermetropia, vista cansada, eles acabam desviando os raios de luz. Mas se a sua pupila é super pequitica, não dá, quase não desvia. Então, entra pontual, sem alteração. Ok? Então, esse exercício vai criar para você um óculos de furinho embutido. Porque quando você for focar alguma coisa, a sua pupila vai conseguir ficar pequenininha e você vai enxergar com mais nitidez. Tá? Então, que bacana isso, né? Isso é uma das vantagens desse exercício de ensolar. A outra, vamos fazendo, tá? Vamos fazendo. A outra vantagem muito grande é que você aprende a receber luz sem tensão. Porque você está aqui, ó, luz, sombra. E procure também se observar se você está com a testa relaxada, com aqui os olhos do lado relaxado, tudo relaxado. Porque aí o teu cérebro está recebendo luz, super relaxado, e ele vai levar esse padrão para outros momentos. Ah, dá para receber luz sem contrair os olhos. Então, esse é outro plus desse exercício. E um terceiro é que você, ao fazer isso, aqui você não percebe, mas se tivesse na luz, você ia perceber que, à medida que você vai fazendo, vai ficando como que desbotado, assim, atrás dos olhos fechados. E isso é porque você vai renovando a rodopsina. A rodopsina é aquele... O que ele é? Uma substância que as células fotoelétricas produzem, o que ajuda no processo de transformar o estímulo visual para estímulo elétrico, né? E você precisa de rodopsina para isso. Então, mas a rodopsina, então, se renova, porque você acaba gastando ela, e aí o seu olho vai produzir mais.
E se lembra que eu falei que você tem 172 milhões de bastonetes na sua retina? Todos eles renovando sua rodopsina. Então, você está vitalizando a sua retina, usando ela, acordando ela. Ok? Então, essas são as 3 vantagens mais notáveis, né? O exercício de academia para a sua pupila, de abrir e fechar, receber luz sem tensão e revitalizar a sua retina com estímulo à produção de rodopsina. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos abrir devagarzinho os olhos. Você, idealmente, você podia olhar um pouquinho para o escuro, para não ser muito grande, né? Você abre os olhos, pisca. E agora, de novo, olha em volta, piscando, piscando, e veja se a sensação, como está essa sensação. E quando você olha, tenta já aplicar o que eu disse de você, mesmo que você foca um objeto, perceba a periferia, tudo que tem em volta, né? Estou olhando aqui um prato na parede, mas eu estou vendo que tem, do lado esquerdo tem uma porta, do lado direito tem quadros, e mesmo que eu não olhe direto para as coisas, eu posso identificar, tem um reloginho, né? Então, isso é o olhar suave. E veja como contrasta um olhar suave, como, por exemplo, você ficar um dia inteiro olhando para o computador. Aí você está com aquele foco, zzz, né? E você esquece, provavelmente, de olhar toda a periferia. Ok? Então, isso, de novo, é um hábito. Porque você sempre está olhando perto, está olhando longe. Você pode olhar com aquele mesmo olhar todo tenso, focando só sabe, visão de túnel, assim. Ou você pode, não, eu vou olhar tudo. Eu vou, né? Vou olhar a visão inteira. Ok? Então, você vê, a gente fez 2 exercícios, mas a gente incluiu o piscar, a gente incluiu a atenção também, né? E como vocês olharam agora a figura do cristalino, que é aquela lente atrás da pupila, eu vou fazer um último exercício com vocês, que vocês vão imaginar. Ah, que legal, você já sentiu a vontade de fazer um palming de novo, né? É bom isso, você sentir, porque realmente, às vezes você sente, né? Você ficou... Aliás, você sempre deve terminar com um palming. Aqui nós não estávamos no sol mesmo, mas é bacana isso que você fez, Ilana, de fazer um palming. E isso seria a ideia, você terminar, você fez o sunning, faz um pouquinho de palming, só um minutinho. Bom, então, já que nós estamos fazendo um minutinho de palming, vamos também trabalhar um pouquinho a nossa testa, porque isso é muito importante. A gente tem mania de contrair a testa, contrair aqui em volta, contrair os maxilares, não sei quantos tem bruxismo aí. Mas todas essas tensões e contrações funcionam como torniquetes e impedem a boa oxigenação dos olhos através do sangue. São verdadeiros torniquetes, né? Então, vocês podem trabalhar aqui. Percebam também como é que está o abre e fecha a boca, porque às vezes a gente fica, né, principalmente ainda com a pandemia, muito isolada em casa, não fala, né? Então, é uma coisa que pode ser bem sério você ficar sempre com os maxilares contraídos, né? Então, solta. E aqui também você pode descer e trabalhar um pouquinho o seu pescoço, com a mão mesmo, sabe? Aqui você tem um músculo fortíssimo, que é o esternocleidomastoide, ele sai dessa bolotinha atrás da orelha
e desce aqui, e ele chama esse cleido, asfóide, porque ele vai para a clavícula e vai para o processo, para o externo, né? Então, ele se divide assim, tipo numa forquilha, quando chega aqui embaixo. Um vai para a clavícula e um vai para o externo e sai dessa bolinha. Esse músculo, às vezes, é tão rígido que parece um osso. Então, solte também, ó, com a mão assim, eu vou dando uns beliscões aqui atrás, soltando isso. Já tive experiências com grupos, e às vezes sem fazer nenhum exercício visual, mas apenas essas massagens, a pessoa, de repente, ganha 2, 3 linhas na tabela, só porque melhorou a circulação do sangue para os olhos. Aí vai para o outro, faz a mesma coisa, sente e vai soltando. Ok. Então, se vocês conseguirem uma forma de incluir só esses 3 exercícios que nós fizemos, aliás, foram mais até, na sua rotina diária, vocês já vão ver uma diferença de clareza visual, de acuidade visual. Então, eu vou deixar com vocês um pouquinho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar? Aí a gente abre aqui. Eu acho que eu nem fechei. Se alguém quiser falar, acho que é só levantar a mãozinha. E daí eu tiro. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Aqui eu não Eu queria perguntar sobre o palming, se é mais olhos fechados, abre um pouco. O palming é de olhos fechados. Sempre fechados. Sempre, o palming sim. Tá. Sempre fechado. Bom, e o sonin também, né? Uhum. E todos os exercícios que eu fiz durante o palming, de apertar uma pálpebra na outra, olhar para um lado, olhar para o outro, fazer círculo, sempre com os olhos fechados. Uhum. Né? É um descansão mesmo. Eu, do primeiro palming para o segundo, já vi diferença. No primeiro palming, eu não estava totalmente escuro, estava avermelhado, sabe? Olha, E agora, nesse segundo palming, depois do exercício, já ficou tudo escuro. Inclusive, quando você citou na primeira vez que deveria ter ficado uma escuridão, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir, com a luz do dia, ver escuridão? E consegui. Ficou tudo escuro no segundo, porque já fantástico. relaxou. E eu senti bastante toda a musculatura, como se estivesse esticando mesmo, que nem quando a gente faz no yoga, que Né? dói a parte posterior da perna, né? Isso. Você sentiu esse? Sim, Fantástico. senti bastante estirar os músculos da pé-orbitais na hora que eu São estava os, fazendo os o músculos círculo. extrínsecos, né? Isso. Exatamente. É. Você tem o quê? Então, vai ser muito importante vocês me mandarem essas coisas preenchidas, tá? Desculpa para ver. Eu, Que nome? Tunialba. Tunialba. Que nome? Eu tenho miopia. Tá. Tá. Então, justamente, o míope, ele tem mania de focar muito assim, né? Você trabalha com o computador muito ou não? Sim, hoje em dia não tem como não ficar, né, nos estudos, os livros, inclusive todos eles no Kindle, papel também, mas a maioria agora tudo a leitura sempre nas telinhas, né? Nas telinhas, né? Então, Sabe que as telinhas, elas têm uma propriedade muito louca, que é muito complicado para nossos olhos, que é que sim. os pixels, eles não são totalmente nítidos. Não sei se vocês já tentaram, por exemplo, fazer pagamento online de código de barras. Põe o seu celular e ele tem que focar o código de barra. E daí ele pega a imagem e aparece o que é o boleto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você não percebe que você aproxima, afasta, até focar.
e aí aparece a imagem, mas não é de cara que vai, certo? A Uhum. mesma coisa acontece com seus olhos quando você foca as telas. Por que que o celular não capta logo? Porque justamente não é nítido os pixels, né? As pequenas partículas que compõem a imagem. Então, o olho fica que nem o celular. Zzz, zzz, zzz. Isso é extremamente cansativo para a visão. Uhum. Então, por isso, só esse exercício, tudo bem trabalhar, é a nossa vida hoje em dia, você tem que estar no computador, não tem como não estar. Mas você pode fazer pequenas pausas, onde você faz o palme, onde você olha longe, percebe tudo que está em volta, né? Faz um sunning, porque enquanto você está no computador, está tudo imóvel, está tudo rígido, né? E a gente sabe que movimento é vida, né? Sem dúvida. Não, já deu diferença já. Uhum. Interessante, né? Que bacana que Uhum. você percebeu isso. Muito legal. Ah, Uhum. eu fico tão feliz quando eu vejo que as fichas caem assim, né? Eu acho maravilhoso. E você vê, o próprio Bates, quando ele também criou o método, ele incentivava as crianças, e o Meir, mesma coisa, incentivava até crianças a ensinarem para outras crianças como fazer. Ele fez um trabalho lindo em escolas, em Nova York, e a carreira dele acabou porque os médicos, outros oftalmos, acho que ficaram com raiva dele, né? E cassaram a licença dele de medicina, porque ele teve essas ideias assim, como assim não usar óculos, né? Como assim diminuir o grau em vez de aumentar, né? E isso Uhum. os outros acharam uma afronta, cassaram a licença dele de oftalmo, ele era formado em Cornell, imagina. Mas ele continuou trabalhando mesmo assim, escreveu livros fantásticos, né? E inspirou muita gente. Até hoje tem grupos de melhora natural da visão que seguem ele, né? Que E bom. é muito Uhum. bom, né? E então tá. São os desbravadores, né? Os corajosos É. aí. Que Pois bom, é, né? não é? Gratidão a ele. Mas olha, Uhum. isso foi em 1900, como que ainda não foi incluído, né? Agora que a gente está falando mais de, como é que a gente fala isso? As coisas neurológicas, a flexibilidade, não tem um nome. Neuroplasticidade? Neuroplasticidade, exatamente. Né? Agora estão começando a acreditar mais nessa capacidade que o corpo tem de regeneração até da parte neurológica, né? Que eles falavam sempre, não, neurônios, morreu, morreu, não vai fazer novo. Agora a gente sabe que faz sim, né? E na visão Uhum. a mesma coisa. Então tem as histórias mais lindas de recuperação por isso, né? De insistir. Insistir, insistir em usar funcionalmente, então é possível, sim, Uhum. né? Tá certo. Mas a dependência é grande, né? Você pediu para tirar o óculos e eu fiquei sem o óculos e ficava me perguntando que horas que eu vou poder pegar de novo, que horas que eu vou poder pegar de novo, porque eu queria ver a expressão, né? Mas a gente depende, Claro. fica muito dependente, né? Mas, É. então, justamente é legal você trabalhar isso, né? Ver uma hora que... Quantos graus você tem de miopia? Eu tô com 5,75 já baixou um pouquinho, eu consegui baixar um pouquinho já. Era 5,75 e 5,5, agora tá 5,5 e 5,25. Que bacana. Isso É. com a yoga? Sim, com yoga, com uma série de meditação, né? Essas coisas Ótimo, todas vai melhorando, né? A gente ótimo. melhora o nível de estresse, Também né? tem que fazer Acupuntura floral, aí melhorou um pouquinho. ótimo, é porque a tensão é muito grande. Então, essa é uma miopia razoável, né? Mas Uhum. procure alguma vez, sabe, ficar todo dia um pouquinho sem óculos. Claro que você não vai poder fazer isso em coisa de risco, não é dirigindo, não é? Mas você pode Sim, ir em casa, né? Você levanta, você vai tomar café da manhã, procure ficar um pouquinho sem óculos todo dia, porque sim, você vai entender depois por quê. Porque aí os olhos, eles têm uma chance de... Porque o cérebro sempre quer enxergar. Então, sim. agora, quando você está com os óculos, se o seu olho mudasse a forma,
para ver melhor, ficasse um pouco mais curto nessa direção assim, né? Aqui que ele é mais longo, o olho míope, né? Uhum. Se ele sozinho ficasse mais curto nesse pedacinho, você ia enxergar pior. Então, pela lei do reforço, assim, do condicionamento, você está sendo, você não está sendo reforçada por dar um passo na direção de uma visão melhor. Não, porque você ia enxergar pior, né? Uhum. Então, o que você, se você tira, né? Aliás, o que eu recomendo aos meus pacientes é que eles tenham óculos de trabalho que são mais fracos. Então, o seu óculos, idealmente, está corrigido para 20/20, né? Para você enxergar 20/20. Certo. Seria legal você ter um óculos corrigido para 20/30 ou 20/40, para você poder fazer um esforço para o seu olho, e a palavra esforço é ruim, não é? Eu Nunca é para fazer entendi. esforço, mas para o seu olho poder fazer um movimento na direção correta, né? Que seria isso aqui, por exemplo, de diminuir o comprimento do globo, de frente para trás. Aí, depois na classe, a gente fala sobre isso. Entendi. Vou tentar fazer isso já, os exercícios já, e vou tentar ficar um pouco sem óculos. Maravilha, muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Querem perguntar alguma coisa mais? É a primeira vez, a gente vai se falar um pouco mais para se conhecer, eu acho bom. Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Você quer falar? Pode falar. Está fechado o seu som? Ou você não quer falar? Eu não entendi. Nossa, muito vento. Você não vai sair, vai. Vou sair às 8, às 6. Você vai levar teu E rabinho. vou às 5, na verdade, sair. Onde vai? Vou no Pilates, mas Você vou vendo de um carro. gráfico de gato? Não, eu tô gravando a aula. Mas Pegou o robô. Eu tô com o microfone. nós estamos com uma interferência aqui, né? Alguém está tentando falar? Não? Não? Então tá. Bom, então, espero vê-los na quarta-feira que vem. E aí, vocês viram todos que naquele grupo Boa Visão, agosto 22, eu coloquei toda a listinha de materiais para comprar, né? Então, por favor, procurem comprar para a próxima reunião, ok? Porque aí a gente vai usar o livro e vai usar aquelas tiras de EVA também, tá bom? Para fita crepe, enfim, ok? Então, eu vou encerrando por hoje. Ok. Tchau. Foi um prazer trabalhar com vocês. Até mais. Obrigada. Obrigada a vocês.